Deixa eu trazer o Cristiano Beraldo também. Há vários pontos e aspectos dessa discussão que precisam ser considerados. Judicialização está no radar, né, Beraldo? Nada garante que uma proposta aprovada no Congresso Nacional, ainda que seja uma proposta de emenda à Constituição, né, a inclusão de uma nova regra dentro da Constituição Federal, isso não quer dizer que isso valha a partir da promulgação do Congresso. Pois é, a gente tem esse Brasil hoje em que quem manda mais não dá espaço para o outro. E a gente está vendo que essa rotina de judicialização em torno do trabalho do Congresso Nacional vai dando ao Supremo Tribunal Federal esse protagonismo completamente indesejado e que não é previsto na Constituição. Você destacou bem, estamos falando de uma discussão no Congresso Nacional de emenda à Constituição. Se é uma emenda à Constituição fica alterada, seguindo, obviamente, todos os ritos ali previstos nos regimentos, sem ter nenhum tipo de problema ali de cruzar linhas da legalidade. Então, uma vez aprovado, a Constituição fica alterada, não deveria restar nada ao Supremo Tribunal para fazer. Inclusive, o Supremo deveria recusar esse tipo de demanda, mas não é isso que a gente vê. Essas demandas são sempre aceitas e os julgamentos sempre têm ali um cunho, não vou nem dizer ideológico, é político mesmo. Então, situação muito difícil do Brasil. Agora, o fato concreto é que a gente tem um amplo problema que deságua nessa situação em que crianças e adolescentes são incorporadas ao dia a dia do crime. E essa questão que a gente falou da construção de presídios, como o Brasil prende muito pouco, e aí eu não estou falando de crianças e adolescentes, mas prende muito pouco em geral, o Mota já reforçou o dado aqui, que 92% dos homicídios no Brasil sequer são esclarecidos. Quer dizer, a vida no Brasil não vale absolutamente nada. Mata-se com a maior tranquilidade e às dezenas de milhares todos os anos. Então, se for feito um trabalho sério para responsabilizar os criminosos adultos que precisam responder pelos seus crimes, nós já teremos um problema gigantesco do ponto de vista carcerário. E aí é o momento de avaliarmos as prioridades do Brasil. Tudo aquilo que não foi investimento em educação, especialmente para evitar que essas crianças sigam esse caminho do crime, que a gente qualifique efetivamente a mão de obra brasileira. Tudo que não foi investimento em educação, investimento na ampliação do sistema carcerário vai ser bloqueado. A gente vê muitos milhões de reais sendo gastos por municípios, por estados, né? O Rio de Janeiro agora virou a moda. O Rio de Janeiro, todo ano, especialmente ano eleitoral, traz uma grande estrela internacional. E o que mais me impressiona é que esta grande festa da população, com essa grande estrela internacional que vai se apresentar nas areias de Copacabana, nunca os patrocinadores conseguem pagar a conta. Sempre vai a prefeitura e o governo do estado dando lá 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para fazer um show desse. E a gente tem que se perguntar, quer dizer, qual é a lógica de um estado como o Rio de Janeiro, completamente dominado pelo crime organizado, em que um prefeito, que já foi prefeito diversas vezes, num período em que a cidade foi sendo cada vez mais tomada por essas organizações criminosas, sem que a prefeitura nada fizesse, nem reclamasse. Então, essa escolha de prioridades em que sobra dinheiro para fazer show da Madonna, mas não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito, isso tem que acabar. Então tem que acabar com esses shows sertanejos em cidades de 5 mil habitantes. Tem que acabar com essa festa de desperdício e roubo de dinheiro público, que são as emendas parlamentares. Não faz sentido não termos cadeia o suficiente para prender bandidos, enquanto bilhões de reais são gastos para fazer uma praça que não se precisa, um campo de futebol que não vai mudar a vida da cidade e tudo que a gente vê sendo feito para, no fim, acabar desviando dinheiro para os políticos envolvidos. Então, dinheiro tem.
O que não tem no Brasil é vergonha na cara e prioridade. Isso é que precisamos resolver, cara. Pois é, agora deixa eu passar mais uma vez para os nossos comentaristas para pensar talvez naquilo que nós vamos acompanhar nos debates nessa comissão especial. Dávila, tem algumas propostas, né? Tem quem defenda que sim, os jovens precisam ser criminalizados, punidos como adultos, quando cometem um crime muito grave. Mas para outros crimes, não. Eles não deveriam responder criminalmente. Você já chegou a refletir sobre qual seria o modelo mais adequado, pensando que muitos ainda defendem que haja uma participação do Estado na ressocialização, na recuperação desses jovens? Muitos dizem e fazem as análises em relação àqueles jovens que são cooptados pelo tráfico de drogas, que acabam trabalhando como aviãozinhos, enfim. Tem algum modelo, por exemplo, de outro país que a gente poderia mirar, se espelhar? Tem, e aliás, o modelo a ser seguido é exatamente dos outros países. Qualquer crime o jovem vai ter que responder, não tem esse negócio. Ô Caniato, se você começar a criar exceção na lei, você vai começar a não colocar jovem na cadeia. Vamos dar um exemplo aqui agora que a gente já sabe. O nosso Supremo Tribunal Federal determinou que quem tiver 40 gramas de droga, de maconha, não vai ser preso. E o que acontece? Um monte de jovem vai fazer papelote de 39 gramas, que aí vai dizer que é usuário. Então, na hora que você começa a criar exceção para a lei, você acaba criando um subterfúgio, um atalho para não prender mais ou condenar mais jovens. Então, o jovem tem que ser responsabilizado por esses crimes hediondos. Tem que ser, por crime normal, matou, assassinou, traficou, tem que ir para a cadeia. Não tem esse negócio de, vale homicídio, crime hediondo, mas não vale tráfico de drogas, não vale ser mula do tráfico. Não tem isso. Tem que ter legislação dura. Não podemos começar a criar exceção na legislação. E voltando aqui a um ponto tão importante, quando um governador leva a sério a questão do crime, aquele ceticismo que as pessoas tinham em relação ao governo caem por água, porque as pessoas podem voltar a andar nas ruas, pegar um ônibus à noite, abrir a padaria às 4 horas da manhã e não ser roubado. É o que aconteceu no estado de Goiás. O governador Caiado fez isso, saiu com 88% de popularidade. Muito dessa popularidade deve-se ao combate duro do crime em Goiás. Você pode deixar o carro aberto, ninguém vai roubar, ninguém rouba o teu celular, não tem mais nada disso. O que é? Prioridade, como bem disse o Beraldo, prioridade em fazer cumprir a lei, mesmo com as deficiências da lei, e investir em vagas. O governo Caiado investiu mais de 350 milhões de reais na construção de presídios em Goiás. Criou mais de 3.000 vagas, quase 3.500 vagas em Goiás. Então, esta combinação de linha dura no combate ao crime, prioridade para restabelecer a paz e o cidadão poder andar livremente nas ruas da cidade, e construção de presídio, olha que combinação fantástica. Está aí um dos governadores mais bem avaliados no Brasil, justamente porque foi duro no combate ao crime, com todas as deficiências que a gente já falou aqui, de legislação, de Ministério Público, de saidinha, todos os outros problemas, a audiência de custódia, mas lá a criminalidade reduziu brutalmente, principalmente em roubo, em assalto, em invasão de terra, tudo foi reduzido lá, porque tem um governador que soube priorizar. Então, dá para fazer, é olhar os bons exemplos que, com todas as deficiências que existem, quando você transforma uma política pública em prioridade, é possível mobilizar pessoas, recursos e a sociedade para apoiar essa política pública. Deixa eu trazer o Bruno Musa. Eu acho que, salvo engano, o Musa, em uma das discussões anteriores, chegou a mencionar o caso da Suécia, não foi, Musa? Uma redução que o país fez para 13 anos. Não sei exatamente se o modelo abrange qualquer tipo de crime ou somente crimes hediondos ou crimes muito graves, mas eu queria que você também discorresse a respeito de qual seria o modelo mais adequado. Tem, inclusive, uma outra PEC que vai ser tratada nesse debate que acontecerá nessa comissão especial,
que indica a redução para 16 anos, mas a possibilidade de punição para adolescentes de 12 até 16, caso o crime seja muito grave, ou seja, abre uma brecha para a penalização de jovens de 12 a 16 anos. Enfim, em meio a essas análises e reflexões, você pensa em talvez um modelo mais adequado? Veja, Caniato, vale mencionar também, além da Suécia, a Argentina, que vem passando por essa redução da maioridade. Também, por exemplo, El Salvador, que hoje se tornou um caso até exemplar sob o ponto de vista de homicídios. Eu estive lá filmando um documentário também, e faz 2 anos, ou seja, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes era menor do que da Noruega, né? Outros temas podem ser discutidos, mas a verdade é que era um país completamente caótico, onde não saía na rua, e hoje é um país onde a criminalidade está beirando zero, a taxa de homicídios, inclusive, se não me engano, mais de 365 dias não há nenhum tipo de homicídio. Então são vários países que começam a ter essa discussão. É um movimento pendular, no meu entender, onde fomos muito lenientes ao longo desses últimos anos com a criminalidade, eu estou falando aqui como país, infelizmente, representado por alguns burocratas que conduziram dessa maneira, e isso permitiu esse crescimento exponencial do crime. Onde há brechas, o crime se instala com uma perfeição muito maior do que o Estado, que, por definição, na minha opinião, ele é e sempre será ineficiente, ou aquém do que poderia ser. Então, dito isso, Caniato, é importante a gente mencionar que eu não sou especialista como Mota no conceito de segurança, longe disso. Mas quando você me fala dessa redução e dessa adaptação, me parece que sim. Eu acho que como conceito moral, se uma pessoa ela impõe algum tipo de ação a uma vítima de um assalto, de um sequestro, de um homicídio, do que quer que seja, a pena dele nunca pode ser menor do que a pena que a vítima sofreu. Se ela perdeu a vida, ela não pode ser posta, na minha opinião, de volta em liberdade. Uma pessoa que com 10, 11, 12 anos tirou a vida de alguém, claro, tem casos e casos. Assim, a Constituição mostra claramente. Agora, se é uma pessoa que com 10 anos de idade, por um celular, deu um tiro em alguém e roubou e matou essa pessoa, para ele acabou, na minha opinião. Ele não tem mais possibilidade de convívio, não deveria ter, uma vez que a vítima dele, se era um trabalhador que pagava seus impostos e tudo mais, significa que aquela pessoa do bem não mais terá o convívio com a sua família, ele simplesmente perdeu o direito de viver porque alguém tomou essa decisão, não importa a idade dele, de maneira pensada para roubar um celular. Então, os casos, obviamente, devem ser classificados e tipificados na Constituição como já são, mas apenas abrangendo idades maiores. Eu apenas não acho que as vítimas não devem ser as verdadeiras vítimas, não os bandidos criminosos. Esses são os culpados, por opção. Não, as vítimas não podem ter uma punição maior do que a punição de quem praticou aqueles crimes. Então, tudo isso, no meu entender, cabe sim uma boa discussão daqui adiante, como eu falei no começo, é um importante passo que damos, abrir a porteira da discussão e dessa aprovação. Mas daqui para, digamos, o mais próximo à perfeição, tem um bom caminho adiante ainda. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, qualquer novidade em relação a esses debates e também, caso essa proposta avance na Câmara Federal, traremos aqui, vamos analisar, sempre recebendo convidados e tentando explorar o máximo dos itens que acabam abarcando uma proposta como essa.